Olá para todos! Estamos aqui para falar um pouco com vocês sobre pragas urbanas. Vamos apresentar um resumo de todas elas e depois em outros momentos falaremos de cada uma separadamente. Então, o que são pragas? Praga é todo ser vivo que em grande quantidade pode causar incômodos. Quando a gente pensa, tem uma barata lá em casa, ela pode ter entrado casualmente, isso não significa que ela esteja infestando a casa. Mas quando aquela barata começa a ter filhotes e começa a causar uma infestação, ela passa a ser uma praga. E as pragas podem ocorrer em áreas de agricultura e em áreas urbanas. No nosso caso, a gente está fazendo ênfase em relação às pragas urbanas, do meio urbano, onde o homem vive, reside, trabalha. Pragas que ocorrem no meio urbano são pragas urbanas, assim chamadas, né? E quais são as principais? Os mosquitos, que causam desconforto e podem causar doenças, e hoje a gente tem o mosquito como um fator mesmo de muita preocupação em relação às epidemias de dengue, zika e chikungunya. As baratas e formigas contaminam o ambiente e o alimento. As ratazanas, que da mesma forma contaminam o ambiente e podem causar doenças. E várias pragas aí no meio urbano, uma imagem, né, que retrata essa situação, mostrando outras pragas que hoje também estão cada vez mais aparecendo, ocorrendo e se tornando importantes, como, por exemplo, os pombos. Pombo não era uma praga urbana e hoje já é considerado como tal. Então, as pragas urbanas mais comuns são os roedores, as baratas, as formigas. Escorpião pode estar aparecendo com uma frequência maior e, em certas situações específicas, pode se tornar praga. Carrapatos, pulgas e pombos. E onde elas ficam, né? Onde elas infestam? Infestam locais que têm alimento à disposição, abrigo, água à vontade, situações que o homem oferece para elas. O homem é o principal, talvez o principal responsável por oferecer essas situações que favorecem o aparecimento dessas pragas. Elas aparecem muito em áreas de alimento, como aqui está sendo mostrado. A área de alimento é um ambiente crítico, a área de hospital também é um ambiente crítico, sensível, inclusive em função da problemática de praga em hospital, por causa de infecção hospitalar. E as pragas principais de uma cozinha, como está sendo mostrado aí, são as baratas de esgoto e a barata de cozinha, as moscas, as formigas e os roedores, ratos e camundongos. Por que evitar as pragas urbanas? Por que será? Porque elas causam problemas. Problemas de contaminação alimentar, elas roem os alimentos, comem os alimentos, passam por áreas sujas de lixo e passam pelos alimentos. As próprias formigas, que não eram até tão pouco tempo, também relativamente pouco tempo, consideradas pragas urbanas, hoje são importantes, como, né, nesse status de pragas. Os roedores que vêm do esgoto, né? A ratazana vem do esgoto, entra na nossa casa e tem situações em que a gente surpreendido por um alimento em algum restaurante ou algum local que tem uma praga ali no prato de comida ou até mesmo aqui nesse copo, como foi um caso de uma discoteca suja certamente, né? Mas eu ia dizer escura, e a pessoa só viu depois que tinha um inseto, uma barata dentro do líquido. E como elas contaminam? Elas vão para a área suja, para a área de lixo, para a área contaminada, para o esgoto, e elas ali, organismos patogênicos como bactérias, vírus, fungos e vermes, se aderem à superfície do corpo, se aderem às pernas, se aderem ao corpo propriamente, e quando elas entram em contato com o homem, com o alimento, com o ambiente do homem, elas transportam esses organismos patogênicos através do próprio corpo, através da saliva, através do pouso, dos pelos do corpo, né? Pragas têm pelos e cerdas, e através de qualquer sangue que possa ser eventualmente liberado por um corte, por uma situação inesperada. Então,
Então, a contaminação de alimentos e utensílios ocorre, a gente tem uma imagem aí muito chocante, muito impactante, de moscas que vivem em fezes de animais e depois saem voando e podem pousar onde? Em um alimento. Então, elas veiculam, né, através desse processo, desse comportamento que elas têm, várias doenças, como gastroenterites. Barata hoje é muito responsabilizada pela ocorrência de problemas respiratórios, causando alergias, verminoses, dermatites, intoxicações alimentares de um modo geral. Por exemplo, um roedor, que é uma praga de importância, né, transmite doenças várias, e principalmente a mais conhecida, a leptospirose, que em todo momento de enchente, de inundação, existe a ocorrência de leptospirose em função da urina que se mistura às águas de chuva, e a urina do roedor contém uma bactéria, leptospira, que promove a contaminação. Os roedores também são responsáveis por doenças de origem entérica, gastrointestinal, como salmoneloses. Eles podem morder, por exemplo, um bebê que toma um leite, fica um resíduo de leite no canto da boca, aquilo atrai, se não tiver uma higiene adequada, e ele atrai e morde, porque o bebê, não é que ele vá morder, mas porque o bebê se mexe e, como defesa, ele morde, causando uma febre de mordedura que pode levar a um tifo, a um problema até mais grave ainda. Causam prejuízos econômicos também. Por exemplo, um roedor pode roer fiações. A barata rói rótulos de produtos num supermercado. Então, existe um prejuízo econômico que causa uma avaria tal que é realmente considerado em relação a esse percentual exercido de prejuízo pelas pragas. Pombos, né, que há tão pouco tempo a gente considerava um animal do bem, símbolo do amor, símbolo da paz, hoje é considerado praga. Os pombos defecam com muita frequência, comem e defecam de imediato, então isso faz com que eles sujem roupas na corda, eles entram em locais, sujam monumentos, eles sujam, inclusive defecam na cabeça dos humanos, né? Então, é um problema e transmitem doença da mesma forma. Quais são as condições favoráveis que fazem com que essas pragas ocorram? É a presença de alimento, de água, de abrigo e do acesso que elas têm para entrar na área onde elas vão infestar. São os 4 A's, o que a gente chama de 4 A's. Os 3 A's de sobrevivência, que são água, alimento e abrigo, e o A complementar de acessibilidade, de facilitação para a entrada das pragas. Água, alimento e abrigo devem ser sempre bem vistos, não pode estar à disposição dessas pragas, tem que acondicionar alimento, remover o lixo, tem que haver um manejo ambiental, um manejo de resíduos, e o acesso deve receber um bloqueio para evitar essa entrada facilitada. Baratas são pragas. Aqui a gente tem uma barata de esgoto, aquela barata grande, cascuda, voadora, que assusta demais as pessoas. São 2 espécies principais de baratas na área urbana, a barata de esgoto, que é essa maior, e a barata de cozinha, que é uma barata pequenininha, que causa muito desconforto, muito problema, porque elas contaminam os alimentos, né? E mostrando, então, também o ciclo da barata. A barata nasce a partir de uma ooteca, que é uma caixinha de ovos, que contém cerca de 30 ovos lá dentro. Aquela caixinha se abre, no momento da eclosão saem as ninfas, ou seja, os filhotes de baratas, que se transformam no adulto, e aí vai havendo geração após geração. As moscas, que também são pragas consideradas. Uma mosca atrapalha, uma mosca já incomoda, tem a questão do incômodo social, a perturbação, né, que essas pragas causam. As formigas também são pragas de muita importância atualmente. A gente pensava que formiga não era uma praga urbana considerada tão pouco tempo atrás também. Nossas avós até diziam, né, que formiga fazia bem para os olhos, e hoje a gente tem
a perfeita noção de que formiga é uma praga contaminante da mesma forma, passa no lixo, come barata morta, então essa formiga que passou até por uma barata pode passar por um alimento. São várias espécies, as principais nas áreas residenciais, urbanas, áreas de alimentação, são as formigas doceiras, que é a formiga louca e a formiga, onde está? Fantasma. Tá? A formiga fantasma e a formiga louca são as principais doceiras, mas existem muitas outras espécies. Os roedores convivem, né, com o homem, eles já foram chamados até comensais, roedores comensais, comem à mesa do homem, isso que queria dizer. As principais espécies urbanas são a ratazana, o rato de forro, o rato de telhado e o camundongo. Cada um tem um comportamento, cada um tem uma forma de controle e os três são importantes em relação à contaminação. Então, um resumo geral sobre as pragas, depois vamos falar sobre cada uma delas também em outros momentos e o meu contato aí para vocês. Foi um prazer estar aqui, obrigada.